Eu não sei em que tempo da igreja nós estamos situados. Nesses dias eu estive mergulhado na história da igreja, na história dos mártires, como foram surgindo as primeiras comunidades cristãs, como foram sendo perseguidos os primeiros cristãos, mortos, torturados das maneiras mais cruel possível, imaginável. Veja o que cabe dentro do coração humano, de quanta maldade um coração humano é capaz de produzir. E eu saber que isso tudo também pode acontecer comigo, que isso faz parte também da minha natureza. Eu estou ligado à raça humana pela crueldade, pelo egoísmo, pela vaidade do coração. É um tanto deprimente assim, tu vê que tanta gente já deu seu sangue de maneira cruel, violenta, para que a semente de Cristo chegasse até mim. E eu não sei, como eu falei, que tempo da igreja nós estamos, porque hoje é uma contradição tremenda ver a igreja hoje e ver a igreja do começo, que não tinha muita informação, não tinha recursos, não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje e a velocidade com que é transmitida, é repassada a informação. Quantos movimentos surgiram? Surgiu uma igreja no início, depois as igrejas, essa igreja foi se mutilando, se facetando, se dividindo, e não para mais de se dividir. Eu não sei onde nós vamos parar com tanta divisão. E quando a gente procura alguma coisa mais profunda, a gente vai encontrar uma imitação, às vezes barata, de uma igreja para outra, não muda muito, o foco é o mesmo, a fala é a mesma, não difere muito. A tônica é quase sempre uma vida regalada, comer o melhor dessa terra, ser grandemente abençoado, como se ser abençoado fosse apenas no sentido material. As bênçãos têm por obrigação de poderem ser tocadas, palpadas, acumuladas. Eu vejo daqueles cristãos que se despojavam, que eram despojados, que perdiam tudo ou que vendiam tudo para compartilhar, para terem tudo em comum, que não tinham nada e ao mesmo tempo tinham tudo, porque compartilhavam o que tinham, porque tentaram, pelo menos no início, viver na perspectiva do reino. Por isso é tão difícil se situar na história da igreja, eu, você, os cristãos de hoje, que parecem que são os pagãos de ontem. Na verdade, hoje, o grande desafio não é pregar aos pagãos, mas pregar aos cristãos que foram paganizados, que estão sendo paganizados pelo mundo, pelas coisas, até o tempo. Eu vendo quando surgiram os primeiros tempos com a suntuosidade do palácio, contraste com Jesus que foi nascer lá no meio de boi, de vaca, de uma manjedoura, um curral, sei lá, um estábulo, ou um lugar que o gado ia repousar, passar a noite. E hoje em dia também se continua. Nós queremos construir templos suntuosos como a Igreja Universal, né? O Templo de Salomão, para mostrar a grandiosidade do homem, não de Deus, nunca de Deus. Isso é uma grande mentira, grande farsa. Deus quer a nossa simplicidade, quer que
tenhamos um coração humilde, simples. Em nenhum momento ele disse que ia nos dar riquezas, abundância de ostentação, de carros, de casas, de apartamento, de vida regalada, de melhor dessa terra. Jesus disse o quê? Vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, se possível vos matarão. Estas são as palavras de Jesus e esta é a promessa de Jesus. Mas com isso vocês vão ter a vida eterna. Com isso vocês vão fazer parte do reino dos céus. Não é com carro, com casa. Não que essas coisas não sejam necessárias, mas Deus sabe o tamanho do desejo do nosso coração, o quanto cabe nele. Ele é um coração, nosso coração é como um poço sem fim. Se nós ganhamos 10, nós queremos 20 e não tem mais parada por aí. Por isso ele sabe nos dar a dose certa do que necessitamos, como o maná no deserto. Quando se pegava mais, dava bicho, como fica bichada e podre a nossa alma quando nós cobiçamos o que não nos convém. Reflita sobre isso. Se puder, veja a história da igreja. Sua igreja não, a história da sua igreja não começou quando você não entrou na igreja. Tem milhares, centenas de anos que a igreja começou. E o que foi dito lá no início vale também para você. A experiência lá do início também vale para você nos dias de hoje. Não pense que a sua igreja é melhor, que o seu Deus é melhor que os outros, que o dos outros, ou que a sua fé é mais lapidada, mais diamantada. Se o que há em ti for trevas, quão grandes não serão essas trevas? Busque a Deus de todo o teu coração e procure seguir Jesus e não a palavra do homem. Deus te abençoe.